Bom dia, crianças! Como vocês estão? Então, hoje é quinta-feira, a avaliação foi de matemática. Eu aposto que vocês, foram 10, né? Então, nossa revisão de hoje será de história, porque amanhã é sexta-feira e a avaliação será de história com os conteúdos do capítulo 4. Na verdade, vamos falar de um conteúdo do capítulo 4, tá certo? Então, olha só. O conteúdo do capítulo 4 é Aprendendo com os Idosos. Aprendendo com os idosos, essas pessoas mais velhas que tiveram mais tempo, né? Eles estão há mais tempo aqui na nossa terra, nas nossas vidas. Então, eles têm mais experiência de vida, não é verdade? E eles participam da nossa vida com bastante carinho, né? Nos ensinam. Então, olha só para essa abertura de capítulo. Olha essas imagens. Da página 72 e 73. Então, olha essas pessoas idosas. Elas estão praticando, né, algumas atividades com outras pessoas, né? Já que sejam seus netos, algumas pessoas sejam seus parentes. Então, eles estão praticando algumas atividades. Estão ensinando para essas pessoas algumas coisas. Então, nós devemos tratar essas pessoas com bastante respeito, com bastante carinho, respeitá-las mesmo. Então, observem aqui essa imagem. Observem aqui essa imagem. Esses idosos aí, bem felizes, né? Então, os idosos, eles já viveram vários anos, né? E eles possuem diversas experiências de vida. Então, eles já viveram mais do que nós. Então, as experiências de vida deles são bem maiores, não é verdade? Então, podemos aprender várias coisas com os idosos. Podemos aprender muitas coisas com eles, porque eles guardam nas suas memórias sobre o passado. Além disso, eles têm muitas experiências de vida e viveram muitas coisas. Eles também já viram muitas coisas mudarem. Então, às vezes, estamos vivendo em um momento, que estamos passando por algum momento da nossa vida agora que nunca passamos. E eles, idosos, já passaram por várias coisas. Então, por isso é que eles sempre têm uma palavra amiga, uma palavra verdadeira, né? Sobre a vida. Então, podemos aprender muito com eles. Eu garanto que todo mundo já aprendeu alguma coisa com um idoso. Todo mundo já aprendeu alguma coisa. Pelo menos uma, né? Na nossa casa, na nossa vida, sempre tem uma pessoa idosa, né? Umas pessoas idosas, sempre a gente diz, são pessoas sábias. Gente, vocês conhecem, olha só essa foto. São idosos também, são indígenas, são índios, né? Eles vivem em comunidades indígenas, lá nas aldeias, né? Essas pessoas. E tem umas que moram na cidade, mas que eles têm a cultura deles de voltar lá na tribo, nas aldeias, para conviver com os outros. E muitos vivem ainda realmente nessas aldeias, junto com as outras tribos. Então, nessas comunidades indígenas, os idosos são muito respeitados. E eles já têm uma função lá nas comunidades indígenas, né? Os idosos, eles têm a função de ensinar os mais novos novas atividades. São eles os responsáveis de ensinar os mais novos novas atividades. Eles ensinam os mais novos a pescar, a caçar, a produzir remédios utilizando folhas e frutos da natureza.
Então, essa é a função dos idosos nas comunidades indígenas. Eles ensinam os mais novos, né? Então, os mais novos têm aquele respeito por eles idosos, né? Eles são muito respeitados lá nas comunidades indígenas. Então, eles ensinam muitas coisas às pessoas mais novas. Olha só, hoje em dia, a população idosa no Brasil tem aumentado muito, né? Tem aumentado. E o número de filhos de cada família tem diminuído. Isso significa que o número de crianças e jovens do país, do nosso Brasil, está cada vez menor. E existe uma quantidade maior de idosos, né? As pessoas hoje em dia têm menos filhos. Então, por isso, a quantidade de idosos é maior. Vocês sabiam que o idoso tem um dia internacional do idoso? Vocês sabiam? Você sabia que é no dia 1º de outubro, que nele se comemora o Dia Internacional do Idoso? Gente, além dessa data, foi criado um documento para garantir a essas pessoas que sejam bem tratados. Sejam tratados com muito carinho, com respeito. Então foi criado esse documento. Esse documento é chamado de Estatuto do Idoso, né? No Estatuto do Idoso, que é um documento, ele explica as obrigações que as pessoas e o governo têm para garantir aos idosos uma vida tranquila e saudável. Vocês sabiam disso? Então, esse estatuto aqui, Estatuto do Idoso, é um documento e ele foi criado, né, para garantir aos idosos uma vida tranquila e saudável. Então, as pessoas e o governo têm por direito, os idosos têm um direito de estar feliz e tranquilo na comunidade. Então, aqui, olha, é um direito que o idoso tem. Envelhecer com dignidade é um direito que eles têm. Falar o que pensa e dizer sua opinião também é um direito. Escolher a sua religião, não é porque a família tem uma religião, segue uma religião que eles também têm que seguir. Eles têm o direito de escolher a religião que eles irão participar. Eles também têm o direito de praticar esporte, de exercitar-se, melhorar sua saúde. Tem direito de conviver com as pessoas que ama e participar da vida da família. Então, são direitos que os idosos têm. Gente, e esse documento é muito importante. Ele é importante porque é ele que garante aos idosos direitos como liberdade e respeito. Então, é muito importante esse direito que os idosos têm. Eles conquistaram esse direito, né? Então, é muito importante. Então, podemos contribuir com essas pessoas várias maneiras. E uma delas é respeitando o que elas pensam. Não é porque a gente pensa de um jeito, tem gente que acha que é porque a pessoa já é idoso, não deve opinar, dar opiniões. Pelo contrário, eles têm direito de falar, de falar o que pensam, né? Então, pessoal, nossa aula foi essa. E atividade de revisão que vocês irão fazer, né? Pelo assunto, né? Aprendendo com os idosos. O primeiro diz assim: analise as imagens de abertura do capítulo 4 nas páginas 72 e 73. Aqui é 73. 72 e 73 e responda. Que essas páginas aqui, ó, que a Pro iniciou
explicando para vocês. Então, na letra A, quais atividades estão sendo praticadas nessas imagens? O que é que os idosos estão fazendo com essas outras pessoas? Letra B, como devemos tratar as pessoas idosas? Segundo, quando conversamos com os idosos, podemos aprender muito com eles, não é verdade? Por que podemos aprender muito com os idosos? Terceiro, você já aprendeu alguma coisa com uma pessoa idosa? Isso aqui é pessoal, tá? Você vai escrever, citar algo que você aprendeu com uma pessoa idosa. Quarto, você já ouviu falar em comunidades indígenas? Já ouviu falar? Você vai ler o texto, Os Idosos nas Comunidades Indígenas, no livro, na página 75, o texto é esse. Vocês irão ler e depois vocês vão responder a questão. Letra A. Qual a função dos idosos nas comunidades indígenas? Vocês lembram que a Pro falou que os idosos têm uma função muito importante nas comunidades indígenas? Pois é. Quinto, para garantir que os idosos sejam bem tratados com muito carinho e respeito, foi criado um documento. Qual é o nome desse documento? Sexto, escreva o porquê esse conjunto de leis, porque esse documento é um conjunto de leis, né? Esse estatuto, por que ele é importante para os idosos? Vocês vão escrever o porquê que ele é importante para os idosos. E o sétimo, você vai escrever em forma de um pequeno texto o que as pessoas poderiam fazer para respeitar mais os idosos. Em pequenas linhas, você vai dizer de que forma as pessoas poderiam respeitar e podem respeitar mais as pessoas idosas, tá bom? Beijos, bons estudos!